bem, sejam bem-vindos ao Sã Doutrina. Sã Doutrina é o programa da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, que oferece a você, gratuitamente, um curso básico de Teologia Reformada. Esse é o nosso 32º programa, e nós estamos estudando o seguinte tema. Nós estamos estudando o tema geral, a Antropologia Bíblica. Hoje nós vamos estudar a 7ª parte, o 7º subtema dentro do grande tema da teologia, da antropologia bíblica, quem é o homem segundo as Escrituras. E hoje, especificamente, nós vamos nos debruçar sobre dois subassuntos, sobre dois grandes temas: a queda dos anjos e o enigma do pecado. A queda dos anjos e o enigma do pecado. Mas antes, como nós normalmente fazemos, nós vamos relembrar rapidamente o que nós vimos nos últimos programas. Então, em primeiro lugar, claro, obviamente nós vamos destacar tudo, mas alguns temas importantes que nós vimos nos últimos nos últimos 3 programas. Em primeiro lugar, nós vimos que o homem ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Isso é fundamental, na antropologia bíblica. Vimos que com a queda essa imagem ela não foi perdida, ela foi distorcida, ela foi manchada, e em Cristo essa imagem está sendo restaurada, e esse processo ele vai culminar na glória. Vimos também que o homem ele foi criado para viver numa tríplice relação, uma relação com Deus, numa relação com o próximo e numa relação com a ordem criada, ok? Vimos também a questão da autoimagem, há 2 programas atrás, O homem, além de estar numa relação com Deus, com o próximo, com a ordem criada, o homem também ele tem algum tipo de relação consigo mesmo, ele tem alguma imagem, alguma opinião, alguma visão sobre si mesmo. O que o Anthony Huckman chama de autoimagem, Nós nem trabalhamos com o conceito de amor próprio e nem com autoestima, e nós explicamos o porquê, de não trabalhar com esses 2 conceitos, porque eles basicamente eles têm inadequações teóricas, que fogem da sintonia com as Escrituras. E aí o Anthony Huckman, que é o livro básico, nós estamos utilizando o livro Criados à Imagem de Deus, do teólogo Anthony Huckman, como livro-texto para esse assunto, além de outros livros, quando nós utilizamos outros livros, nós vamos citar, e nós temos citado, mas, segundo o Anthony Huckman, o termo que melhor descreveria essa relação que o homem tem consigo é a autoimagem, porque ele possui uma certa neutralidade. Então, nós vimos que a situação da autoimagem antes da queda, ou seja, antes do pecado, o homem tinha uma opinião sobre si mesmo correta, sem imperfeição, sem pecado. Vimos que com o pecado, essa autoimagem ela foi pervertida. Vimos que em Cristo, a autoimagem que o homem tem dele, ela está sendo renovada. E vimos também a relação existente entre os conceitos de autoimagem, justificação, ou seja, em Cristo nós somos justificados, e santificação, que é esse processo que dura a vida toda, que vai terminar lá na glória, os novos céus, nova terra, onde o homem vai ter tanto uma relação com Deus correta, com o próximo correta, com a ordem criada correta, e uma imagem de si mesmo também correta, redimida, restaurada, glorificada. E por fim, nós vimos na última aula nossa, no último programa, que Adão foi uma pessoa histórica. Nós falamos sobre a historicidade de Adão. Adão, a despeito de existirem opiniões contrárias, mas seguindo a leitura natural e observando todo o contexto de Gênesis e o estilo literário de Gênesis, nós chegamos à conclusão, assim como a tradição cristã histórica, de que Adão foi, sim, um personagem histórico que existiu no tempo e no espaço, assim como eu e você. Vimos que a queda ela foi uma queda histórica, que aconteceu de fato, A Bíblia em Gênesis e em outros textos, ela deixa isso bem claro, Nós lemos textos lá em Gênesis, 1 Crônicas, os Evangelhos e nas cartas paulinas, vários textos que se referem a Adão como um personagem histórico que existiu no tempo e no espaço, Basicamente, então, isso é que nós vimos nos últimos programas e nós queríamos destacar nesse breve resumo introdutório. Hoje, então, repetindo, nós veremos brevemente a questão da queda dos anjos e o enigma do pecado. Entre um e outro, nós vamos ver um outro assunto também, e daqui a pouco nós vamos falar. Sem mais delongas, então, vamos para o primeiro tema
do programa de hoje, da aula de hoje, a queda dos anjos, né? Lembrando, então, algumas questões importantes. Adão e Eva, eles foram tentados, né, no Jardim do Éden, por uma criatura chamada a serpente, né? E aí eu quero ler com você o primeiro texto de hoje, Gênesis 3:1, primeiro texto de hoje, Gênesis 3:1, vai ser projetado aí para você. Lá está escrito assim: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? Né, uma pergunta, aquilo que era uma afirmação vindo de Deus, a serpente, né, que é o diabo, né, nós vamos ver, tipificava o diabo, ela lança uma dúvida, né? Não, é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? Então preste atenção. Antes de existir a queda no mundo humano, existiu uma queda no mundo angelical. E o que está acontecendo aqui nesse texto é algo que está entre essas duas realidades, né? Ainda não existiu a queda, literalmente, não existiu, né? A gente não sabe o que estava passando no coração de Eva nesse momento. E nós vamos ver que posteriormente ela vai tomar, né? Ela vai tomar do fruto, vai oferecer a Adão, Adão também vai, né, tomar do fruto. E em Adão, como ele é o nosso representante, o nosso cabeça federal, ele cai, ele peca, o casal é expulso do jardim, né? E dá-se a queda, né? E essa queda, esse pecado, ele passa para toda a posteridade de Adão, né? Mas hoje nós vamos retroceder um pouquinho para entender o que aconteceu, né, antes disso daí, naquilo que dá para a gente compreender, ok? Então vamos lá, continuando. A serpente, ela foi um instrumento, então, né? Ou então ela pode ser chamada de o porta-voz de Satanás. Ela era um ser supremamente mau, um ser maligno, né? Embora tenha sido criado por Deus, ele rebelou-se contra Deus e ele se tornou líder de uma hoste, né, de um bando de anjos caídos, né? E aí, voltando no que nós estávamos falando, antes de existir a queda no mundo humano, existiu a queda no mundo angelical, né, ou angélico, né? O pecado ele esteve presente, então, nesse mundo angélico antes de estar presente no mundo humano. E aqui eu quero compartilhar com você, e vai ser projetado aí para você, uma frase do Anthony Huckman, que descreve um pouco disso que nós estamos falando, ok? Vamos lá, então. Olha só como é que o Huckman descreve isso que nós estamos comunicando aqui. Que os anjos foram criados por Deus está claramente ensinado em Colossenses 1,16 e está implícito em passagens que falam da criação de todas as coisas. Salmo 36,6, Neemias 1,3, João 1,3, Romanos 11,36 e Efésios 3,9. Depois vocês confiram essas passagens, tá? Embora não possamos estar certos a respeito do tempo da criação dos anjos, porque a Bíblia não revela, né? Podemos ter certeza de que eles foram criados antes de Deus dizer que estava para descansar de toda a sua obra, né? Quando Deus disse lá em Gênesis 1:31, viu Deus tudo quanto fizera e eis que era muito bom. O que o Huckman está dizendo aqui? Os anjos, eles foram criados, todos os anjos, assim como os homens, assim como tudo foi criado, tudo muito bom. Os anjos não foram criados maus, nem os anjos que caíram. Os anjos foram criados e eles receberam esse registro, né? Essa fala, tudo muito bom. E eis que era muito bom, tá? É isso que o Huckman está deixando bem claro aqui, já adiantando a possíveis pensamentos errôneos, né, equivocados, que vão dizer que os anjos foram criados já maus. Não, os anjos caíram. Se eles caíram é porque eles foram criados numa posição alta, né, altaneira, uma posição correta, uma posição perfeita. Algo aconteceu que fizeram com que eles caíssem, tá? Nós vamos falar um pouquinho naquilo que dá para a gente falar sobre isso. Nada é dito na Escritura a respeito do tempo da queda dos anjos, né? Isso não foi revelado a nós, tá? Então a gente tem que ser muito cuidadoso aqui para a gente não ultrapassar aquela linha daquilo que foi revelado. E aí, na ânsia de querer falar algo que não foi revelado, a chance de cair num equívoco é muito grande, né? Então, a passagem mais próxima que trata sobre isso, nós vamos lê-la agora,
Está lá em Judas 5 e 6. Judas 5 e 6 vai ser projetado. Acompanhe a leitura. Quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo, uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Preste atenção no versículo 6. E há anjos, os que não guardaram seu estado original. Então, olha só, se eles não guardaram o estado original, porque o estado original era bom, era perfeito. Então, e há anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Então, esse é o único texto mais próximo que dá algum tipo de luz para falar sobre essa questão do tempo, né, da queda dos anjos. O máximo que nós temos nas Escrituras é esse texto. Tá? Daqui nós podemos depreender, daqui nós podemos concluir de maneira bem cuidadosa que se eles caíram é porque eles não foram criados no estado já de queda, obviamente. Eles foram criados perfeitos, mas não guardaram esse estado de perfeição e caíram. E aí depois da queda no mundo angélico ou angelical, dá-se a queda posterior no mundo humano. Tá? O que aconteceu? Né? Essa é uma pergunta que nós fazemos. O que aconteceu para que os anjos caíssem? O que houve? Né? Parece que os anjos não ficaram satisfeitos, né? Esses anjos que caíram, não ficaram satisfeitos com o lugar onde Deus os havia colocado, mas eles desejaram uma posição de maior autoridade. Então, a raiz do pecado, né, do pecado dos anjos, portanto, parece ter sido o orgulho, que conduziu à rebelião contra Deus. Deus, né, criou os anjos tinham as suas funções específicas, e esses anjos específicos que caíram, eles não ficaram satisfeitos com a posição que Deus, na qual Deus os colocou. E então, com orgulho, eles caem. Né? A raiz, então, do pecado, né, como nós estávamos falando, o orgulho que conduziu essa rebelião contra Deus. Vamos ler o texto de Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, 6, que também joga luz, nos auxilia para entender um pouco isso. Da onde que nós tiramos isso? Né? 1 Timóteo 3, 6. Aqui é Paulo, preste atenção, Paulo instruindo Timóteo, né? E deixando bem claro que os oficiais da igreja devem apresentar algumas características. Então, é nesse contexto que está esse versículo 6 do capítulo 3. E aí, dentro, né, do argumento dele, em algum momento ele fala isso daqui. Não seja neófito, né, novato, sem muita experiência. Para quê? Para não suceder que se ensoberbeça, que fique soberbo, e incorra, ou seja, que caia na condenação do diabo. Então, daqui nós tiramos, né, a ideia de que o diabo ele foi orgulhoso, ele ficou soberbo, e como consequência foi condenado. Né? Continuando então, Huckman ele destaca que o pecado não se originou no mundo dos seres humanos, mas no mundo dos espíritos, né? Espíritos aqui no sentido anjos, tá? Esses espíritos não foram tentados ao pecado por alguma força ou poder fora deles mesmos. Eles tropeçaram em si mesmos. Isso aqui é muito importante. Em outras palavras, o diabo, né, na qualidade de líder dos anjos caídos, ele produziu a mentira de si mesmo. Preste atenção. Quando nós não temos tantas informações aqui, né, mas com bastante cuidado, nós podemos afirmar com toda certeza que a queda no mundo angelical se deu, como nós dissemos, primeiro do que a queda no mundo dos homens. Mas houve uma diferença. Quando houve a queda no mundo angelical, não existiu nenhuma tentação externa que fez com que esses anjos caíssem. Foi algo produzido neles mesmos, interior. Né? Esse orgulho surgiu de dentro deles. Essa mentira surgiu dentro deles. No mundo humano, a tentação veio de fora. Encontrou guarida dentro, mas veio de fora. Tá? Então, com essa diferenciação. Tá? No mundo humano, então, contudo, a tentação veio de fora, como nós estávamos dizendo. Adão e Eva eles foram tentados pelo diabo, né? Que apareceu na forma de uma serpente. O diabo apelou para que o Novo Testamento chama de concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida, está lá em 1 de João 2,26. E normalmente o contexto do pecado
o contexto no qual nós caímos, ele está envolvido dentro dessas expressões, dentro da realidade para a qual essas expressões apontam, né? A concupiscência, a inclinação da carne, a concupiscência, a inclinação dos olhos e a soberba da vida, né? Huckman ele destaca, então, para a diferença do pecado do homem e o pecado dos anjos. No pecado do homem, houve uma tentação externa, e aí o homem cai. Ele erra internamente, mas houve uma tentação externa. No mundo dos anjos, não houve uma tentação externa. A loucura, a rebelião, a mentira, o orgulho, ele surge dentro dos próprios anjos que caíram, tá? Então, de maneira bem rápida, é isso que nós podemos falar sobre a questão da queda dos anjos, ok? Depois nós vamos... existem alguns livros, né, que de repente... Mas não dá para falar tanto assim, né? Não existe tanto dado revelado, tantas informações nas escrituras que nos permitam avançar, tá? Basicamente, são esses os textos que nós temos nas escrituras e são essas as considerações que nós podemos fazer num curso básico como é o nosso, ok? Vamos lá, então. E perceba, eu quero lembrar você aqui que as primeiras regras, né, que nós estipulamos nas primeiras aulas, né? Teologia se faz com as escrituras, né? Então, onde as escrituras falam, nós devemos falar. Onde as escrituras se calam, nós devemos nos calar, tá? Existem pessoas que querem avançar nesse tema, né? Mas fazendo referência a livros que não são as escrituras, né? As supostas revelações, aí não dá. Aí já não é teologia bíblica, já não é teologia séria, já é uma outra coisa, né? E aí deve ser rejeitada. Rejeite as afirmações, os estudos que não nascem de uma interpretação bíblica e tendo a Bíblia sendo interpretada pela própria Escritura. Tá bom? Continuando então, o próximo tema é um tema também que não é só curioso, né? Tem a sua importância, né? E até porque o entendimento certo dele vai influenciar corretamente em outros assuntos. O entendimento errado dele vai influenciar em outros assuntos. Assim como nós vimos no programa passado acerca da historicidade de Adão, né? Se você considera que Adão não foi um personagem histórico, foi só um mito, uma lenda, né? Ou na verdade muitos homens, né? Que aí Adão seria na verdade uma representação de uma humanidade. Isso vai influenciar na interpretação de vários textos, inclusive na interpretação que Jesus tem de Adão. Porque Paulo considera Adão como um personagem histórico. O escritor de Crônicas considera Adão como um personagem histórico. O Senhor Jesus considera Adão, pressupõe Adão como um personagem histórico, tá? Então, olha só, aparentemente, né, olhando de fora, assim, parece que, tanto faz, né, se Adão foi histórico ou não. Não, faz muita diferença, tá? Esse é um outro assunto que, a princípio, pode parecer só curiosidade, mas não, né? A gente tem que ir com bastante cuidado. Qual assunto? Eu vou apresentar esse assunto em forma de pergunta, tá? Existiu realmente uma serpente que falava? Existiu realmente, repito, uma serpente que falava, né? Vamos lá, então. Né, alguns dizem, né? Ok, eu até creio que Adão e Eva foram pessoas históricas, mas será que realmente eu tenho que acreditar que uma serpente chegou a falar? Né? Será que isso significa que todos os aspectos presentes em Gênesis 3, eles devem ser interpretados de forma literal? Ou alguns aspectos podem ser interpretados de forma não literal ou simbólica? Essa é uma boa pergunta, né? Essa é uma boa pergunta. Vamos buscar aos poucos trabalhar com ela. Vamos lá. O Huckman afirma o seguinte, né? Essa frase aqui, né? Não vai estar projetada aí para você, mas preste atenção. A primeira coisa que nós deveríamos notar é que o gênero literário de Gênesis 1, 2 e 3 é diferente, razoavelmente, dos estilos da literatura encontrados em outras partes da Bíblia, especialmente aqueles que nós chamamos de livros históricos. Tá? Existe história, obviamente, em Gênesis. Nós vimos que Adão é um personagem histórico, mas existe também diferenças nos 3 primeiros capítulos das Escrituras. Tá? Uma vez que o escritor de Gênesis 1 e 3,
1, 2 e 3, nos primeiros 3 capítulos das Escrituras, ele não pôde consultar testemunhas oculares dos eventos que ele descreveu. Isso é importante a gente entender, né? Existem vários livros das Escrituras que foram escritos de forma direta por revelação e outros foram, né, compilando documentos, né, fazendo uso de fontes, pessoas que viram aquilo que aconteceu de alguma forma. Isso não pode ser dito de Gênesis 1, 2, 3, né? Não, isso não aconteceu. Adão não relatou isso para Moisés. Não foi dessa forma que o texto foi escrito, tá? Então, e não havia aparentemente nenhuma tradição oral fidedigna a qual ele pudesse apelar para registrar o texto de Gênesis, né? Então, nós devemos concluir que o gênero literário desses capítulos é diferente das outras seções históricas das Escrituras, ok? Não significa, contudo, que o que está em Gênesis 3 não seja história. Isso a gente tem que frisar, tá? Nós frisamos que é história, mas o estilo literário é diferente dos livros históricos, tá? Que fique claro isso daí. Então, a narrativa da queda em Gênesis 3, como já foi dito, nós repetimos, ela deve ser entendida como um evento histórico, algo que aconteceu no tempo e no espaço. Mas a narrativa envolve, muito cuidado aqui, uma forma diferente de se escrever história daquela encontrada, por exemplo, em 1 Reis, 2 Reis, primeiro livro dos Reis, segundo livro dos Reis, primeiro livro das Crônicas, segundo livro das Crônicas, tá? Tem diferença, embora seja história, tá? Assim como os outros são. Isso levanta, então, uma questão quanto à interpretação literal ou não dos eventos narrados em Gênesis 3, tá? Devemos interpretar a serpente literalmente ou não? Né? E o que dizer da serpente falar? Será que a árvore do conhecimento do bem e do mal também deve ser interpretada de forma literal? Né? A árvore da vida de forma literal também? Essas são perguntas que muitos fazem, tá? Então, houve e ainda há teólogos que defendam que embora defendam que a queda seja histórica, eles entendem, olha só, existem autores que deixam bem claro que a queda foi histórica, mas, né, alguns outros detalhes de Gênesis 3, por exemplo, eles devem ser interpretados de forma mais simbólica e figurativa, né? Existem vários autores nesse sentido, né? Um que talvez seja um pouco mais conhecido, o Berkouwer, né? O J.C. Berkouwer é um deles, né? O W.H. Gispen, que não é tão conhecido aqui no Brasil, enfim, além de outros, né? O teólogo holandês Oosterhoff, né? Eu creio que não tem também nenhum, ele é citado pelo Anthony Hoekman no livro Criados à Imagem de Deus, ele defende que, embora a queda deva ser entendida como um evento histórico, e a serpente deve ser entendida como um animal real, né? Ele deixa bem claro isso, a sua fala, né, o fato de que a serpente falou no episódio do contexto da tentação de Eva, deve ser compreendida, né, interpretada como algo simbólico, algo que foi historicamente real, mas uma reprodução simbólica de algo que realmente aconteceu. Tá? Não aconteceu literalmente, na opinião dele. Perceba que esse assunto não é um assunto tão simples assim, né? Vamos lá. Hoekman, tá? Ele defende que além da historicidade de Adão, além da historicidade de Eva, além da historicidade da queda, os outros detalhes da narrativa de Gênesis 3, eles devem ser interpretados de forma literal e não simbólica e não figurativa. E ele vai dar ele vai dar os motivos pelos quais ele deixa isso bem claro. Ele vai ter uma exceção ali, nós vamos vê-la, tá? Mas segundo Hoekman, nós devemos interpretar ali os detalhes de Gênesis 3, Adão, personagem histórico, Adão e Eva, a queda foi histórica, né? Mas o fato de que uma serpente que tipificava, uma serpente que esteve no contexto da tentação histórica, aconteceu, e a fala, inclusive a fala da serpente, aconteceu de forma literal, tá? Por que ele afirma isso? Então nós vamos ver os argumentos que ele utiliza e você vai, né, buscar entender e ver se você concorda, acha que procede. Em primeiro lugar, o primeiro argumento do Hoekman, para pensar da forma como ele pensa, é o seguinte: embora nós não saibamos, né, como o escritor de Gênesis tomou conhecimento dos eventos que são narrados em Gênesis 3, o mais provável que tudo indica é que houve uma revelação divina particular
a esse autor quanto a esses eventos do início da história humana, tá? Se Deus revelou a narrativa de Gênesis 3 a Moisés, uma narrativa que descreve uma queda histórica que aconteceu no tempo e no espaço, né? Qual que é a base? A pergunta que o Huckman faz. Qual que é a base para dizer que os 4 itens que ele citou, né? A questão da serpente, da serpente que fala, da árvore do conhecimento do bem e do mal e da árvore da vida, já que se Adão foi personagem histórico, se a queda foi histórica, isso foi revelado por Deus a Moisés, com que direito nós... qual é o raciocínio, o que direito nós temos de interpretar os outros eventos de uma outra forma que não seja também literal? Então, essa é a primeira pergunta que ele faz. Ele continua, tem outros argumentos. O segundo argumento que ele utiliza é o seguinte: o segundo argumento ele está relacionado à questão da interpretação, do que é chamado na teologia de a interpretação dos antropomorfismos encontrados nos primeiros capítulos de Gênesis. Calma, é simples de entender, tá? O que é um antropomorfismo? É atribuição. Primeiro, uma palavra composta de 2 outras palavras, tá? Antropo, homem, morfismo, né? Aquilo que de alguma forma lembra realidades do homem, ok? Entendendo o conceito, seria o seguinte: antropomorfismo é a atribuição de características humanas a coisas ou seres que não são humanos. Isso de forma geral. E de uma forma um pouco mais específica na teologia, antropomorfismo é quando é uma figura de linguagem, que é um recurso linguístico, onde se atribui características de homem a seres divinos, a Deus, por exemplo. Né? E nós vamos ver alguns exemplos para ilustrar, né? Por exemplo, lá em Gênesis, e eu quero que você acompanhe a leitura, e aqui nós temos um exemplo de antropomorfismo, ou seja, da atribuição de características que o homem tem, mas a seres que não são os homens, no caso aqui, a Deus. Quando você atribui características humanas a Deus, ali nós temos um antropomorfismo, ok? Gênesis 3:21, acompanhe a leitura. Fez o Senhor Deus vestimenta de pele para Adão e a sua mulher, e os vestiu. Né? Isso aconteceu logo depois do pecado, quando o primeiro casal olha para si e sente vergonha. Antes do pecado, eles não tinham essa vergonha, eram puros. Depois do pecado, essa pureza foi manchada, né? Não era mais pureza, e eles agora se veem nus e se envergonham. E o que eles fazem? Eles pegam, né, algumas folhas ali para tamparem as suas vergonhas. Deus não concorda com isso, e aí vem o texto. Fez o Senhor Deus vestimenta de pele para Adão e a sua mulher o vestiu. Isso é um antropomorfismo. Deus é espírito. Deus não chegou, né, não desceu do céu, ele não matou os animais, né, sacrificou os animais ali e tirou a pele e cobriu. A gente não sabe exatamente como que fez, mas isso é um antropomorfismo, né? A atribuição de uma ação humana, né, de algumas características humanas relacionadas a Deus. Tem outros antropomorfismos que ficam mais claros, tá? Que nós vamos ver um pouco mais à frente. Quando, por exemplo, nós vemos a mão de Deus, né? Quando a Bíblia se refere ao braço de Deus, a mão de Deus. Deus é espírito, então Deus não tem mão, Deus não tem braço. Então nós temos aí um antropomorfismo, um recurso linguístico, um recurso didático, que tem a ver com uma linguagem acomodativa. Né? É Deus se comunicando a nós, mas se acomodando aos nossos limites para que nós o entendamos. Tá? Deus não tem mão, Deus não tem braço. Deus, quando fala que Deus cavalga nas nuvens, né? Uma linguagem, né, antropomórfica. Tá? Fechando parênteses e voltando. Então, alguns argumentam que é por isso, né, que a serpente falando, a árvore do conhecimento do bem e do mal, é a árvore da vida, também não devem ser interpretadas literalmente, porque de repente seria só uma figura de linguagem. Mas Huckman não vai concordar com isso, né? O Huckman deixa bem claro que, todavia, os antropomorfismos ocorrem em outras partes das Escrituras, em eventos, por exemplo, relacionados a Abraão, a Jacó, a Moisés, e isso não implica que a história narrada nessas passagens
devam ser interpretadas de forma simbólica. O que o Huckman está dizendo aqui? Para aqueles que dizem que nós não devemos interpretar a serpente como sendo literal, e a serpente falando como sendo literal, porque eles acham que isso é antropomorfismo, ou nesse caso, né, é simbolismo, melhor dizendo, corrigindo, é simbolismo. O Huckman vai dizer o seguinte: antropomorfismo é um recurso linguístico, mas quando eles são usados, por exemplo, com Abraão, Moisés e Jacó, isso não significa que aquilo não aconteceu, tá? Aquilo realmente aconteceu. Vamos ler alguns textos. Êxodo 24, Êxodo capítulo 24, 10, está escrito assim, acompanha a leitura: e viram o Deus de Israel, sob cujos pés havia como pavimentação de pedra de safira, que se parecia com o céu na sua claridade. Então, olha só, Deus, de novo, é Espírito, mas aqui está falando sob cujos pés, uma linguagem antropomórfica. Mas não significa que isso não aconteceu, né? Isso aconteceu. A questão é interpretar o que aconteceu. Salmo 34, 15. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Perceba, o texto quer nos comunicar que Deus, nós já vimos, né, já estudamos a questão dos atributos de Deus. Deus é onisciente, ele conhece tudo. Ele olha e conhece tudo. Mas a mesma Bíblia que diz isso é a mesma Bíblia que deixa bem claro que Deus é Espírito. Então ele não tem olhos, ele não tem ouvidos, mas ele ouve tudo. Aqui numa linguagem antropomórfica, acomodativa, para que nós compreendamos, né? Nós homens, mulheres, seres humanos, né? Para deixar bem claro que nós vemos as coisas, enxergamos as coisas, nós enxergamos a partir dos nossos olhos naturais. Nós ouvimos com os nossos ouvidos naturais. A questão é como que Deus olha, como que Deus enxerga, como que Deus vê, como que Deus ouve, se ele é Espírito. Então, aqui numa linguagem antropomórfica, né? Atribuição de características humanas a um ser que não é humano, no caso, Deus. Tá? Então, esses são mais dois exemplos. Outros textos que vocês quiserem, né? Por exemplo, Isaías 59, 1, Oséias 11, 8, Gênesis 18, o texto todo, você vai ver vários momentos, e Êxodo 4, 24 a 26, você vai estudar ali, vai notar outros casos de antropomorfismo na Escritura, ok? Então, preste atenção no que o Huckman vai dizer agora, que ele diz o seguinte: é o próprio texto que você está lendo, interpretado em sintonia com as demais partes das Escrituras, que deve indicar se aquele texto vai ser interpretado de forma literal ou simbólica. Isso aqui é um princípio muito importante, né? Muito importante de hermenêutica. Quer saber se esse texto deve ser interpretado dessa forma ou de uma outra forma, de forma simbólica ou de forma literal? É o próprio texto sendo comparado com o contexto imediato e com o contexto maior, e depois com o contexto de toda a Escritura, que vai dizer se ele deve ser interpretado de forma literal ou simbólica, tá? Terceiro argumento do Huckman, ele diz basicamente o seguinte: embora a árvore do conhecimento do bem e do mal possua um simbolismo, qual que é o simbolismo? A tentação de aprender o que é bom e o que é mal, né? A árvore da vida também tem um simbolismo, né? A possibilidade de comunhão eterna e indestrutível com Deus. Esses simbolismos não provam que tais árvores não tenham sido árvores reais, né? As árvores eram reais mesmo ou não eram? Você não tem todas as informações. Mas nós não podemos afirmar que elas não eram reais só porque elas continham um simbolismo. Elas tinham um simbolismo? Claro que tinham, nós acabamos de falar. A árvore do conhecimento do bem e do mal, aquela questão de você conhecer o bem e o mal. A árvore da vida, a possibilidade de você, a certeza de que você vai ter comunhão eterna e indestrutível com Deus. Esse é o simbolismo para o qual essas árvores apontavam. Mas só porque elas tinham simbolismo, elas apontam para algo simbólico, né? Elas apontam para algo maior do que elas mesmas. Isso quer dizer que elas não existiram como árvores reais? Não dá para cravar. Não dá para cravar. E aí, a opinião de muitos, e o Huckman é um deles, é que elas eram árvores reais. Árvores reais que apontavam para um simbolismo. Árvores reais que eram marcadas, né, cercadas por esse simbolismo. Ok?
Vamos continuar então. Ainda nesse terceiro argumento do Huckman, ok? Não interpretar de forma literal essas 4 realidades, né, faz com que não saibamos como o pecado veio ao mundo e o homem caiu em pecado. Isso aqui é interessante. O Huckman diz que as informações que nós temos, quando nós lemos Gênesis 1 e 2, mas especificamente, para entender a queda, o Gênesis 3, como que nós sabemos que o pecado veio? Preste atenção. Como que é possível saber que o pecado veio ao mundo de forma real, histórica, e interpretando o texto de Gênesis 3 só de forma simbólica? Né? Então a árvore é simbólica? Só simbólica. A árvore do conhecimento do bem e do mal? Só simbólica. A árvore da vida? Só simbólica. Adão? Só simbólico. O pecado? Só simbólico. Ué, então resta o quê? Não. A ideia do Huckman é cuidado. Cuidado. O Huckman, obviamente, que vai defender, né, que, nesse caso, a leitura natural, a leitura mais atenta, comparando texto com texto, e todos os textos das Escrituras que fazem referência a esse momento, a ideia é que, embora existam simbolismos, a árvore real, do conhecimento do bem e do mal, a árvore da vida real, Adão e Eva, personagens reais. A queda histórica, real. Tanto é que para resolver isso daí teve que existir um segundo Adão histórico e real. Que quando fala desse primeiro Adão, ele parte do pressuposto que esse Adão é histórico e real. E agora o assunto de hoje, a serpente real. E ela falava de modo real, né? Vamos lá, que ainda tem mais argumentos. Eu sei que tem, né, mais peças nesse quebra-cabeça aí. E aí o Huckman, uma outra frase que ele utiliza, é a seguinte. Creio que essa frase talvez esteja aí para você. Interpretar os detalhes da narrativa da queda de maneira não literal, mas simbólica, é não fazer justiça ao propósito para o qual Deus nos deu essa revelação. Tá? E aí tem uma pergunta, né? Podemos perguntar, será que o homem realmente comeu o fruto proibido? Né? Já que tudo é simbólico, né? A árvore simbólica, né? Então, de repente o fruto é simbólico, então se é simbólico não comeu. Olha só o que ele está querendo que a gente pense. Existem coisas simbólicas, mas é o texto que vai apontar. Então existiu uma árvore real, que tinha um simbolismo, um ser humano real, Adão, que tomou um fruto real e que se alimentou desse fruto real e caiu. E dentro desse contexto, para existir essa queda, ele ouviu uma serpente real falando com ele. E aqui não é o Huckman, tá? Aqui eu lembro quando, se não me engano, o Adalto Lourenço falando sobre isso. Olha só o exercício que ele pede. Presta atenção. Não explica tudo, mas é interessante. Você, se nós estivermos num determinado lugar e de repente a gente olha para o lado e vê uma cobra falando conosco, a gente vai assustar, né? Porque eu tenho certeza que você nunca viu uma cobra falante, a não ser em desenho e filme, né? As cobras que nós já vimos, elas, né, vêm rastejando, e se a gente não matá-la, ela vai fazer alguma coisa com a gente. Fora aquelas que não são venenosas, enfim. Mas eu nunca vi uma cobra falante, nem você. Ok? Se eu ver, eu vou me assustar. Tá? Vou ficar com muito medo. Acho que você também. Mas preste atenção, com Adão não foi assim. Adão, tenta imaginar que você nunca viu uma cobra na vida. E a primeira que vem a você, ela vem falando. É a coisa mais normal do mundo. Você nunca viu cobra na vida. Você não sabe se cobra vem voando, se ela vem pulando. Foi a cobra que Adão viu. Então, se ela... Eu acho estranho uma cobra falar, porque eu nunca vi cobra falar. Mas se a primeira cobra que eu visse falar, que eu olhasse, contemplasse, ela viesse conversando comigo, eu ia achar uma coisa normal. Obviamente que esse é só um exercício que o Adalto Lourenço pede que nós façamos, né? E é um exercício racional, lógico, e que de alguma forma nos ajuda a compreender um pouco o nosso espanto
e o não espanto de Adão, porque o texto não fala que Adão se espantou, né? Você percebe isso, né? Quando a serpente conversa com Eva, Eva não fica assustada, nossa, uma cobra falando, não. Elas travam um diálogo, né? Aí você fala, mas é estranho, né? E aí, deve ser uma coisa mitológica. Eu nunca dialoguei com uma cobra, porque todas as cobras que eu vi, elas só rastejam, elas não falam. Mas ali era um outro contexto, né? Provavelmente a primeira cobra, né, que ela estava vendo na vida e conversa com a cobra, ela não se assusta. Fechando esse parênteses, tá? Fechando o parênteses, não é parte do argumento do Huckman, e voltando para a argumentação do Huckman do porquê ele defende que a cobra, ela existiu literalmente, historicamente, e ela falava, tá? Quarto lugar, quarto argumento. A punição que Deus deu à serpente indica que uma serpente real estava sendo descrita. Então, olha só, preste atenção, nós vamos ler o texto, Gênesis 3,14. Olha só. Quando Deus pune a serpente, o que está implícito nisso? O que está pressuposto? É que um animal real estava ali. Não era mito, não era simbolismo. Deus não puniu um simbolismo. Deus puniu um animal real, que tem um simbolismo, é verdade. Tá? Gênesis 3,14. Então o Senhor Deus disse à serpente, visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais selváticos, entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Então, olha só, Deus está colocando uma punição, né, a esse animal. Animal que tem um simbolismo, né? Quando você pega a serpente, vai para outros textos, Apocalipse, você vê que ele aponta, ele está simbolizando, ele está tipificando o inimigo. Mas ali está no animal, e parece ser um animal real, né? Uma serpente real. Então devemos, portanto, nas palavras do Huckman, entender a serpente em Gênesis 3 como uma serpente real, que realmente falou, por meio do poder malicioso do diabo, mas que foi, e também ela foi, né, corrigindo, foi um instrumento de Satanás. Atenção, é o próprio texto interpretado à luz do contexto mais próximo e de todas as demais partes que devem nos orientar nessa interpretação. Mas dá uma olhada em Gênesis 3,15. Aqui nós temos elementos que são reais e simbólicos, tá? Também. Gênesis 3,15 nós temos o elemento que não deve ser interpretado de forma literal, que é a descendência física da serpente. E é o texto que deixa bem claro, comparando com outros textos. Tá? Gênesis 3,15, leia comigo, por favor, acompanhe a leitura. Deus falando com a serpente, né? Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência, a descendência da serpente, né? E o seu descendente. A tua descendência é a descendência da mulher, e o seu descendente a descendência da serpente. Este te ferirá o calcanhar, a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, olha só, Deus conversando com a serpente, ele diz isso daqui. Porém, inimizade entre ti, a serpente, e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este, né, o descendente da mulher, te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, existem elementos simbólicos e elementos históricos, reais aqui, né? Ou melhor, todos os elementos são reais, elementos simbólicos e elementos históricos. Agora, tem um elemento aqui que você pode tranquilamente afirmar que é um elemento simbólico. É a descendência da serpente. A descendência da serpente não são outras serpentes. A descendência da serpente é simbólica. Simboliza o quê? Aqueles que compartilham dos mesmos princípios da serpente. Aqui a humanidade está sendo dividida em duas. Os descendentes da mulher e os descendentes da serpente. Aqueles que são de Cristo e aqueles que não são de Cristo. Aqueles que são do anticristo. Ok? Então aqui nós temos um elemento que é não simbólico. Descendente da serpente não são serpentes. Descendentes da serpente são aqueles que comungam dos mesmos valores do anticristo. Ok? Voltando então, uma frase do Huckman. Huckman
quero que você acompanhe a leitura, tá? Uma frase do Huckman, onde ele comenta isso daqui. Ele diz assim: podemos observar, contudo, que o descendente da serpente, mencionado lá em Gênesis 3,15, que a descendência da serpente, perdão, não deveria ser interpretada como se referindo literalmente à descendência física da serpente, mas ao contrário, como referindo-se àqueles seres humanos que haveriam de compartilhar do propósito do poder maligno por trás da serpente, a saber, o diabo. Todavia, nem mesmo isso requer a negação de uma interpretação literal da serpente. Ou seja, por mais que ele faça essa consideração, isso não significa que a serpente não é literal e que ela não tenha falado de forma literal, tá? Uma pergunta interessante aqui para nossa reflexão: por que a serpente se dirigiu à mulher e não ao homem? Né? E aqui é uma tentativa de resposta aqui do Huckman, né? Talvez porque a mulher não tivesse recebido diretamente a ordem de Deus a respeito de não comer do fruto proibido. E por essa razão, talvez a mulher fosse mais suscetível à argumentação e à dúvida. Talvez, ele não crava, mas talvez por isso, tá? E aí, no caso, ele vê a parte um pouco mais frágil e vai exatamente nela. Explica tudo? Não responde tudo, porque mesmo assim a mulher, ela era perfeita, assim como o homem. Eva era perfeita, assim como o seu marido. Antes de comer, ele continua falando sobre isso, né? Antes de comer o fruto proibido, o pecado começou no coração de Eva, né? O pecado ele tem uma trajetória, né? Os estágios do pecado são os seguintes, isso aqui é muito importante aplicativo, muito importante aplicativo. Antes de tomar o fruto, algo aconteceu no coração dela, né? E aí o Huckman ele sugere os seguintes estágios do pecado, que aconteceu com Eva e que acontecem com todos nós quando nós pecamos. Em primeiro lugar é o levantamento da dúvida. Quando nós pecamos, em primeiro lugar, nós duvidamos daquilo que é a palavra de Deus. Em segundo lugar, existe um certo ressentimento na resposta de Eva, quando ela diz, né? Deus não disse que, quando ela diz que, ela diz que Deus disse que não era nem para tocar, quando na verdade Deus disse que não era para tomar do fruto, né? Que não era para comer do fruto, né? Então, você vê que primeiro existe o levantamento de uma dúvida, depois um entendimento distorcido da ordem de Deus. Terceiro lugar, incredulidade, né? A serpente disse para Eva: é certo que não morrereis. E aí Eva começa a crer mais na serpente do que na palavra de Deus. Ela começa a ouvir agora dois tipos de vozes, né? A voz de Deus e a voz da serpente. Só que ela dá ouvidos mais à voz da serpente. Então, levantamento de dúvida, ressentimento, incredulidade, orgulho, né? Agora ela fica orgulhosa, e agora já refletindo, né, o pecado lá no mundo angelical, dos anjos que caíram. Um desejo mau, né? Ela começa a ver que a árvore, o fruto era bom para se comer, agradável aos olhos, desejável para dar entendimento. Ela começa a ter agora um desejo mau. Aquilo que antes assustava, agora ela começa a desejar. E, por fim, a desobediência. Então, esse é o trajeto, né, o roteiro do pecado. O levantamento da dúvida, uma distorção no entendimento da ordem, a incredulidade, o orgulho, o desejo mau, você quer aquilo, até que, enfim, você desobedece. No caso, Eva desobedeceu, Adão também desobedeceu. Tá? Então, essas são as considerações sobre esse tema. E o último tema de hoje, tá? O enigma do pecado. O pecado é algo, pelo menos assim, a entrada do mal, a entrada do pecado é algo que se entende em parte, mas permanece uma outra parte enigmática, porque a Bíblia não explica em detalhes. Por isso, o título, O Enigma do Pecado. Tá? Então, a origem do mal ela continua sendo um dos maiores enigmas da vida. Trata-se de um mistério insondável. A gente não consegue sondá-lo e entendê-lo nos seus aspectos pormenores. Tá? Nós não podemos saber como a dúvida originalmente surgiu na mente de Adão e Eva, e como uma pessoa criada em retidão, ela pôde começar a pecar. Não dá para entender, né? Ah, mas eles pecaram porque eles desejaram. Tá, mas como? Explica para mim. Como que uma pessoa que é perfeita, perfeita, né, totalmente reta, pura, ela pecou pela primeira vez, sendo que ela não tinha pecado?
Esse, basicamente, né, é a essência do mistério do pecado, esse aspecto enigmático. A razão por que caíram não pode ser atribuída à criação de Deus. Alguns vão responder, não, já foram criados errados. Não, não pode, porque isso foi revelado, eles foram criados de modo perfeito. Deus, quando termina a criação, ele faz a sua avaliação. Tudo era muito bom. Né? Então é possível, você não consegue saber tudo o que aconteceu, mas você pode saber o que não aconteceu. Não aconteceu erro na criação. Tá? Vamos continuando, caminhando um pouco mais. Nós não podemos dizer que Deus foi a causa da queda de nossos primeiros pais em pecado. Pois como poderia Deus levá-los a fazer o que era contrário à sua vontade? Né? Então Deus não causou isso. Deus não foi a causa da queda. Isso é contrário ao que a Bíblia ensina sobre Deus. Né? Adão e Eva, eles foram tentados pelos seus próprios desejos de pecar. Mas nós não sabemos como isso se deu. Porque a Bíblia diz que eles eram perfeitos. Percebe a dificuldade? Você pode ter certeza que eles pecaram por causa dos seus maus desejos próprios. A culpa é deles. Eles são responsáveis pela queda. Ponto. Mas a gente não consegue entender porque a Bíblia diz que eles foram criados em perfeição. E aí nisso consiste o aspecto enigmático do pecado, da queda, né, do início do mal. Tá? Mas poderíamos dizer que a ação pecaminosa originou-se de uma vontade pecaminosa. Isso você pode dizer. Mas qual a origem dessa vontade pecaminosa? Eles tiveram uma vontade de pecar, tanto é que pecaram. Mas de onde surgiu essa vontade de pecar, sendo que eles eram perfeitos? Como poderia uma vontade isenta de pecado começar a querer pecar, né? Começar a querer pecaminosamente? Isso é um mistério. Pode-se falar na irracionalidade ou na insensatez do pecado. Né? Todo esforço para ver o pecado como parte de um sistema racional deve ser repudiado, porque né, não se pode extrair sentido daquilo que é sem sentido. E o pecado é uma loucura. O pecado é irracional. O pecado é sem sentido. O pecado é simplesmente inexplicável. E não há o que dizer além disso. Né? E continua sendo verdade que a queda dos nossos primeiros pais em pecado não ocorreu sem a permissão providencial de Deus. Isso a gente pode falar também. Né? É uma verdade que a queda de Adão e Eva, ela ocorre tendo a permissão providencial de Deus. Deus não foi pego de surpresa. Tá? Essas são afirmações que nós podemos fazer. Adão e Eva caíram porque eles pecaram pelos seus próprios desejos. Nós não sabemos explicar como que isso se sintoniza com o fato de que eles eram perfeitos. Nós não podemos dizer que Deus ele foi o autor disso. Bom, obviamente não foi o autor do pecado, nem a causa do pecado. Mas, ao mesmo tempo, podemos afirmar que o primeiro pecado, e nada do que acontece pega Deus de surpresa. A queda dos nossos primeiros pais, como nós dissemos aqui, ela não, além de não pegar Deus de surpresa, ela ocorre dentro desse contexto da permissão providencial de Deus. Deus não causou a queda do homem, mas a permitiu. Isso provoca a difícil questão de como Deus pode permitir que aconteçam coisas que são contra a sua vontade. Né? E há muitos anos, um servo de Deus do passado, ele respondeu da seguinte forma, né? E antes de ler, já peço para colocar a frase do Agostinho aí, mas antes de lê-la, né, da reflexão em cima desses temas que surgem aquelas expressões que nós não vamos estudar aqui, tá? Mais à frente, a questão da vontade permissiva de Deus, ou seja, a vontade que ele tem de permitir algumas coisas, a vontade decretiva de Deus, aquela que ele decreta as coisas, a vontade normativa de Deus, a vontade que está nos seus mandamentos, né? Então, os teólogos, olhando para toda essa problemática, eles confeccionam termos para que as pessoas entendam de forma mais didática essas questões todas, né? Então, Deus tem uma vontade decretiva, ele decretou algumas coisas, e aquilo que ele decretou vai acontecer, e tudo está dentro de alguma forma do decreto de Deus.
Existe a vontade permissiva, onde ele permite que aconteçam coisas, mesmo que a sua vontade normativa não aprove, né? E a sua vontade normativa é a vontade que está expressa nas suas normas, nos seus preceitos, nos seus estatutos, nos seus mandamentos, nas suas leis, tá? Mas isso nós vamos falar mais à frente. Então, Agostinho diz o seguinte: este é o significado da afirmação: as obras do Senhor são grandes, bem consideradas em todos os seus atos de vontade, que de uma maneira estranha e inefável, ou seja, que não pode ser expressa, mesmo o que é feito contra a sua vontade, não se faz sem a sua vontade. Tá? É uma frase que a gente deve demorar um pouco nela, ler mais de uma vez, tá? Mas Agostinho, né, aquele teólogo, filósofo cristão, né, do quarto e do quinto século, falando sobre esse problema, e ele escreveu sobre a questão do mal, né? Existem muitos trabalhos acadêmicos que se debruçam sobre a concepção e a explicação que Agostinho dá sobre o problema do mal. Então ele deixa isso bem claro. E essa continua sendo uma resposta que deve nos ajudar bastante para entender, em parte, esse problema. Porque em outra parte a gente não consegue entender mesmo, tá? Então, as obras do Senhor são grandes, bem consideradas em todos os seus atos de vontade. E de uma maneira estranha para nós, e inefável, que a gente não consegue explicar. Olha só o que ele diz no final. Mesmo aquilo que é feito contra a sua vontade, não se faz sem a sua vontade. Ou seja, os pecados que os homens cometem são contra a vontade de Deus, num certo sentido. Mas, em outro sentido, Deus permite que isso aconteça. E no final das contas, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Deus vai ser glorificado, a justiça dele vai ser manifesta, a sua santidade será conhecida, a sua graça será exercida para aqueles que ele quer manifestar a sua graça, e a sua misericórdia também será exercida para aqueles que ele quer manifestar a sua misericórdia. Né? O Senhor Jesus Cristo, ele foi até a cruz. Deus não abandonou o Senhor Jesus Cristo. Né? Não foi pego de surpresa. Ao mesmo tempo que aquilo estava no decreto de Deus, as pessoas que crucificaram a Cristo foram responsáveis pela morte de Cristo. Né? E a gente consegue entender isso em parte, em uma outra parte a gente não consegue. Mas não existe nada que pegue Deus de surpresa. Não existe nenhum pecado do ser humano que pegue Deus de surpresa. E embora o pecado seja contra a vontade normativa de Deus, o pecado é uma ofensa aos seus mandamentos, o homem, quando peca, ele peca contra a vontade de Deus, mas Deus, de alguma forma, permite. Isso não ocorre sem, de alguma forma, a vontade de Deus estar, né, no comando de tudo. E o homem é responsável pelos seus pecados. A gente consegue entender em parte. E uma frase do Huck, uma última frase da nossa aula de hoje: o pecado é, portanto, contra a vontade de Deus, mas nunca sem ou além da sua vontade. Deus permitiu que acontecesse a queda, mas o fato de que o pecado do homem não ocorre fora da vontade de Deus nem o explica, nem o justifica. O pecado permanecerá sempre um enigma. Né? Pensar diferente, olha só, pensar diferente é achar que Deus não é soberano, então. E Deus é soberano. Né? Deus é soberano. E alguns, de repente, se já exageram de um lado, vão achar assim, ó, bom, já é assim então Deus é o autor do mal. Não. Nós devemos trabalhar com aquilo que a Bíblia fala. A Bíblia diz que Deus é soberano, o homem é responsável, Deus permite coisas e que no momento que está acontecendo você não sabe exatamente por quê, mas Ele sabe. Ele é soberano. Você não tem o controle das coisas, nem eu. Ele tem. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Talvez se o mundo estivesse nas suas mãos, você já tivesse suspenso, né? Ou tirado já esse período de quarentena. Talvez se estivesse nas minhas mãos, eu já
vamos acabar com essa quarentena, vamos voltar ao normal. Mas você não tem o mundo em suas mãos. Você não tem nem a sua vida nas suas mãos. Nem eu. Deus tem. E ele decretou que isso acontecesse. Ele permitiu que isso acontecesse. As pessoas que estão aproveitando esse período de quarentena, de sofrimento, para manifestar as suas injustiças, serão punidas, embora Deus permita que eles façam isso. Elas serão punidas da maneira, elas serão julgadas de uma maneira justa, né? Enquanto tudo isso está acontecendo, pessoas não estão nem aí com as questões espirituais, outras estão se arrependendo, estão orando, estão buscando a Deus, e Deus tem o controle de absolutamente tudo o que está acontecendo. Ele permite que coisas aconteçam, não permite que outras aconteçam, e tudo está dentro do seu decreto, e o homem é responsável pelos seus atos, mesmo que a gente não consiga conjugar pela lógica humana, limitada, falha e ainda manchada pelo pecado, todas essas questões. Mas a nossa segurança não deve estar naquilo que nós entendemos. A nossa segurança deve estar naquele que entende tudo. Descansar naquele que entende tudo. Tá? Esse assunto não é para criar confusão. Esse assunto é para conhecer mais as Escrituras, conhecer mais o nosso Deus, conhecer que Ele é em parte entendido, em parte não entendido, conhecer que nós somos limitados, né? E para que nós saibamos que Deus realmente é soberano. Que nós devemos tratar com muito cuidado os assuntos que dizem respeito à palavra de Deus, né? Que nós tenhamos seriedade quando tratarmos sobre essa questão, né? Tratarmos da malignidade do pecado, confessarmos nossos pecados e descansarmos na soberania de Deus, porque Ele sabe, embora nós não saibamos, ok? Vamos fazer nossas considerações finais, então. Em primeiro lugar, estejamos atentos, esteja muito atento aos pressupostos presentes na sua interpretação das Escrituras. Todos nós, quando nós começamos a ler as Escrituras, nós já vamos com alguns pressupostos. Os pressupostos, eles podem estar em sintonia com as Escrituras ou estar em não sintonia com as Escrituras. Então, nós devemos estar atentos, ok? Devemos ter cuidado, calma, prudência e buscar sabedoria na interpretação da palavra. Devemos comparar texto com texto para buscar uma interpretação mais fiel da palavra de Deus, tá? Isso requer tempo, isso requer trabalho e oração, além de outras coisas, mas principalmente tempo, trabalho e oração. Esses assuntos, vários deles complexos, né, foram apresentados aqui em mais ou menos um pouco mais de uma hora, e obviamente existem muitas outras coisas para serem estudadas sobre esses assuntos. Esse é um curso básico de teologia, tá? Existem perguntas que eu sei que você deve ter, e você deve buscar nas Escrituras e em irmãos, né, sérios que levam a sério as Escrituras, buscar entender essas questões, ok? Uma outra aplicação, o pecado, ele é maldade, e o pecado é ofensa a Deus. Odiemos o pecado e mortifiquemos o pecado na nossa vida. Dependamos do auxílio do Espírito Santo nessa luta. Busquemos, né, a ajuda de Deus nesse processo. Terceira aplicação, o pecado, no que se refere ao seu surgimento, como você bem viu hoje, ele é um enigma. Ele é um enigma, né? As Escrituras afirmam algumas coisas, mas ela não dá todas as informações. Se ela não dá, então se cale naquilo que ela se cala, tá? Ele permanece o enigma. Não busque, sendo assim, ir além do que a palavra revelou, tá? Não busque harmonizar aquilo que a Bíblia não harmonizou. Sejamos sola Escritura e não sola humanismo ou sola lógica. Isso não significa, né, ser ilógico, mas significa entender que a lógica tem os seus limites. E significa também admitir a existência de realidades que estão além da nossa capacidade de compreensão lógica. Existem realidades que são lógicas, existem outras que não têm lógica, existem realidades que são supralógicas. Essa é uma delas, né? A questão da origem do pecado. Quarta aplicação, nós somos responsáveis pelos nossos atos
e Deus é totalmente soberano sobre toda a realidade, sobre todos os seres humanos. E nós também somos totalmente dependentes de Deus. Tá? E, por fim, lembre-se que em Jesus Cristo, e na sua obra na cruz do Calvário, e na sua ressurreição, o salário do pecado ele foi pago, seu poder foi vencido, e a morte também foi vencida. Em Cristo Jesus nós temos perdão, redenção, mediante arrependimento e confiança e fé no Senhor Jesus Cristo. Deus seja louvado por isso. Lutemos contra os pecados na força que vem de Deus. Né? Todos esses assuntos, né? A questão do enigma do pecado, a questão se a serpente foi uma serpente histórica, nós vimos que foi, ela falou, né? E todas essas questões que nós vimos aqui hoje, elas devem, de alguma forma, nos levar para a prática. Né? Tudo isso para a prática. Vimos sobre o pecado. O pecado é algo real, então nós devemos nos arrepender, buscar perdão em Cristo, renovação e santificação em Cristo. Então, hoje nós terminamos esse assunto, né, esses 3 assuntos, e no próximo programa nós vamos continuar falando sobre antropologia bíblica, parte 8, e nós vamos falar sobre a disseminação. Hoje nós falamos sobre a origem, né, um pouco sobre a origem, o enigma, agora nós vamos ver como que ele se disseminou. A disseminação do pecado, a universalidade do pecado e o pecado original. O que é o pecado original? Ok? Quero só indicar um livro para você hoje, O Plano da Promessa de Deus, Teologia Bíblica do Antigo e Novo Testamento, do Walter Kaiser Jr., da editora Vida Nova, tá? E ele tem, quando ele fala de Gênesis, é interessante você ler, né, as informações que ele dá sobre a questão da teologia bíblica no livro de Gênesis, que basicamente foram os textos, né? Foi o texto. Nós lemos alguns versículos do livro de Gênesis, tá? E esse livro pode te ajudar um pouco nessas questões, ok? Então, obrigado pela paciência, até a próxima, Deus permitindo, que Deus o abençoe.